Nosso planeta transborda de vida. A encontramos até nos cantos mais remotos do planeta. Inclusive aqui, na Islândia, tão perto do Polo Norte, vemos uma paisagem conquistada pelo reino vegetal. E ainda que não sejam grandes árvores ou uma selva tropical, vemos plantas surpreendentes, como estes esponjosos musgos. E se procurarmos bem, também poderemos encontrar saborosos mirtilos. Quando a gente olha para o planeta, propriamente dito, e é fantástico isso, eu vibro com essa variedade, com essa constituição, nós vamos perceber que a maior quantidade de seres vivos é verde. Basta olhar para a janela, basta olhar para a rua, você vai perceber. Você não vai ver tanto prédio, a não ser que mora em uma cidade muito, muito grande, mas 20 minutos de carro já vai te mostrar que a vegetação ela é predominante no planeta. De modo geral, são os vegetais que dão condição para que a vida se sustente. São eles que formam o substrato do solo, são eles que devolvem e mantêm o ciclo de diversos elementos químicos. Essa vegetação ela é fundamental para o processo da vida. Tanto é que 90% de todos os animais que existem na Terra são vegetarianos, eles comem vegetais, eles se alimentam a partir de vegetais. Esses vegetais, eles possuem uma cadeia tão perfeita, tão síncrona, tão ajustada, que permite que pequenos vegetais, como os líquens, por exemplo, acabem se associando a estruturas pobres em condições de vida, como são as rochas nuas em muitas ilhas, áreas vulcânicas e outras milhares. Inclusive, os movimentos das massas climáticas são feitos por grandes florestas. Essas gigantescas florestas, elas permitem que o ar acabe passando de um lado para o outro. Porque senão, imagina, nós teríamos ventos violentos capazes de arrancar tudo. E são essas florestas que bloqueiam a ação desses ventos violentos, fazendo com que nós tenhamos calmarias, nós tenhamos aquela brisa agradável do final do dia. São os vegetais que permitem que isso ocorra. Essa grande quantidade deles, e especialmente a sua variabilidade, permite que eles ocupem qualquer tipo de espaço. Basta olhar para uma montanha, por exemplo, você vai ver a árvore de cabeça para baixo porque ela cresceu ali embaixo daquela rocha. É incrível a capacidade de adaptação que o vegetal tem no planeta e de tal maneira que ele cobre qualquer tipo de estrutura. Um aspecto do planeta Terra que sempre é importante ser enfatizado é o aspecto de que essa riqueza de paisagens, a partir daquilo que nós vemos dos tipos climáticos que são criados, porque nós temos uma temperatura do Equador até o Polo, que vai sofrendo modificação, condições de umidade, né? Nós temos todo o desenho topográfico que cria lugares mais altos, mais baixos, mais acidentados, mais planos, e tudo isso vão criando, vamos dizer assim, cenários onde a vida vai se estabelecendo. E não é diferente com as plantas. Elas vão se distribuindo por zonas climáticas. Inclusive, nós temos no Brasil alguns grandes nomes da geografia que trabalham com climatologia, que eles criam aqueles domínios morfoclimáticos. Ou também nós podemos usar aquela expressão clássica de bioma, onde nós temos os diferentes tipos de planta. A diversidade das plantas, ela não se dá só pela beleza que a planta tem, pelo visual, né? A diversidade das plantas também se dá pelas adaptações que essas plantas apresentam aos ambientes onde elas habitam. Então, tem plantas que são tolerantes a ambientes mais secos, outras tolerantes a ambientes mais úmidos. Plantas que habitam ambientes aquáticos, são as plantas aquáticas. Então, nós temos plantas na restinga, temos plantas no deserto, temos plantas em ambientes mais, nos polos, né? Em ambientes mais frios, em ambientes que variam a umidade, como é o caso desde o deserto até a floresta atlântica, a floresta amazônica. Então a gente tem uma diversidade de ambientes muito grandes em que as plantas
estão, né? Elas estão praticamente em todos os ambientes na face da Terra. Como um minucioso revestimento que envolve o presente mais precioso, a Terra está coberta pela mais extraordinária manifestação de complexidade e perfeição. Vida em diversos tons de verde que enfeitam nosso planeta como um tapete tecido com múltiplas nuances, imponentes, delicadas, deslumbrantes, diferentes. O mundo vegetal fornece cores, aromas, sabores e sustento, fazendo deste extraordinário mundo um lugar ainda mais maravilhoso. No reino vegetal, nós temos alguns grupos, né, de plantas. Então, nós temos as algas, incluído no reino vegetal, nós temos as algas. Depois das algas, nós temos as briófitas, depois as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, as algas são plantas aquáticas, né? As briófitas são plantas pequenas que habitam ambientes mais úmidos, então elas não estão presentes em ambientes muito secos, né? Estão em ambientes úmidos. As pteridófitas, em geral, também estão em ambientes mais úmidos. E das pteridófitas já passa para um grupo muito diferenciado, que são as gimnospermas. E um representante das gimnospermas, que são um representante bastante conhecido, são as sequoias. Depois das gimnospermas, nós temos as angiospermas, que são a maior parte das plantas que nós temos ao nosso redor. Então, todas as plantas que têm flores são as angiospermas. Então, plantas com flores, nós temos as gimnospermas e as angiospermas são plantas que têm sementes. Mas as sementes das gimnospermas são nuas, porque elas não têm um envoltório, elas não são produzidas a partir de flores. Então, as flores estão presentes nas angiospermas. Então, essas plantas têm uma diversidade muito grande de cores, de flores diferentes, e são essas flores que auxiliam os taxonomistas a diferenciar entre as espécies. Então há uma diferenciação muito grande. Mesmo entre os evolucionistas, há uma dificuldade muito grande em explicar o salto entre pteridófitas e gimnospermas, porque a gente passa de uma planta relativamente pequena, com características de plantas mais herbáceas, que não tem ainda um crescimento diferenciado, não tem formação de caule, e passa para um grupo que apresenta árvores muito grandes, como o caso das sequoias, dos pinos, que estão incluídas, então, dentro das gimnospermas. E se nós avaliarmos, assim, as plantas até gimnospermas, elas apresentam praticamente nenhuma coloração muito diferente do marrom e do verde. Então, até gimnospermas, né, a gente tem verde e marrom. E quando passa para as angiospermas, nós vemos uma explosão de cores. Então, nós temos flores de todas as cores, né, de todas as cores do visível que a gente, né, consegue visualizar, desde o roxo até o vermelho, né, passando pelo azul, amarelo, todas as colorações diferentes a gente tem nas angiospermas. Então, elas apresentam pigmentos diferenciados, né, que possibilitam que essas plantas tenham, não só nas flores, mas também nos frutos, colorações diferenciadas. E, em geral, os pigmentos que dão essas colorações são pigmentos que têm alguma função antioxidante. Por isso que eles dizem que quando nós comemos comida colorida, né, nós estamos comendo nutrientes diferentes, porque esses pigmentos têm funções específicas e muitos deles agem no nosso corpo como antioxidantes. Os vegetais são a principal fonte de absorção da energia solar e são os responsáveis por introduzir essa energia à cadeia alimentar, que permite a subsistência dos seres vivos. Desde o plâncton no mar como a grande fonte de oxigênio do nosso planeta, as enormes selvas tropicais que, mesmo em perigo, ainda funcionam como imensas reguladoras climáticas, até as deliciosas frutas, verduras e oleaginosas que nos fornecem de energia e saúde,
os vegetais são, sem sombra de dúvidas, indispensáveis para o desenvolvimento da vida. Todas as formas de vida trabalham com energia, isso é uma das coisas. Na verdade, tudo precisa de energia para funcionar. Que, do ponto de vista de definição técnica de energia, a energia é o que é responsável pela evolução. A evolução no sentido mais amplo, no sentido de coisas acontecendo ao longo do tempo, qualquer coisa. Uma pedra caindo, uma água fluindo, uma pessoa pensando, tudo isso são coisas acontecendo ao longo do tempo e requerem energia. Sem energia, nada disso acontece. Esse é um ponto. Outro ponto é informação. Toda vida precisa processar informação, todas as formas de vida. Esse é o essencial da vida, na verdade. Informação está ligada com a entropia. A entropia tem a ver com, de certa forma, como se fosse a qualidade do sistema, né? De como está a qualidade da disponibilidade da energia daquele sistema. Quão disponível está a energia para realizar trabalho, por exemplo. Isso tem a ver com entropia. Mas entropia a gente usa também para medir diretamente a informação. Toda e qualquer forma de vida precisa processar informações. Por exemplo, o que é o DNA? DNA é uma sequência de bases e essas bases representam informação em forma digital. São programas para construir proteínas. E esses programas incluem outras coisas também. Quando eu devo produzir uma proteína? Quando uma proteína deve inibir outra? Então ele tem uma série de informações típicas de programas de computador anotadas ali. Agora, lembrando, isso é a parte da informação, e a informação, para conseguir ser ativa, para conseguir ser processada, requer energia, porque é a energia que é responsável pela evolução de qualquer coisa, ou seja, por fenômenos acontecendo ao longo do tempo. Então nós temos dois itens importantes que precisam ser levados na equação da vida, que é a energia e a entropia. A complexidade do funcionamento dos vegetais vai muito além da fotossíntese. Todas suas partes trabalham em perfeita sincronia para o seu desenvolvimento. Esse também é o caso das surpreendentes sementes, que, como pequenos cofres, contêm no seu interior toda a informação necessária para que seja possível a reprodução da sua espécie. Algumas inclusive interagindo com o ambiente para detectar as condições ao seu redor e assim ativar a sua germinação no momento certo. As sementes são um mundo à parte dentro das plantas. Então as sementes têm todo o arsenal de informações que precisa para desenvolver um novo indivíduo, um novo organismo. E hoje, conhecendo um pouco mais as sementes, nós sabemos que as sementes também têm um controle com relação ao ambiente onde ela vive. Então, muitas espécies têm em suas sementes todas as informações para perceber o ambiente onde elas estão vivendo. Algumas sementes são capazes de perceber se elas estão num ambiente que está com muita chuva, né, tem muita água ou está seco. E ela, então, com essa percepção, ela consegue saber se ela está no momento favorável para a germinação ou desfavorável para a germinação, em que ela entra num processo que nós chamamos de dormência. Então as sementes podem estar dormentes em determinadas épocas do ano e não dormentes em outra época. Isso acontece porque são sementes muito pequenas. Se elas germinassem no final da estação chuvosa, a estação seca viria e a planta muito pequena não conseguiria sobreviver, ela morreria. Então ela percebe a chuva e quando ela está completamente embebida e passou um tempo embebida, ela já entra em dormência, para que ela não germine fora da estação que é favorável para o crescimento da planta. E à medida que o tempo seco vai passando, ela vai então, a semente vai percebendo do ambiente que vai novamente chegar à estação chuvosa e naquele momento não há perigo dela germinar porque não há água, ela vai saindo da dormência, se liberando até quando chega a chuva, ela está pronta para germinar novamente. Isso acontece com sementes minúsculas de aproximadamente 20 microgramas, são sementes minúsculas, muito pequenas, e elas têm dentro delas
toda a informação necessária para perceber esse ambiente onde elas estão vivendo. Nós já sabemos hoje que em muitas espécies o período de dessecação e maturação da semente às vezes envolve quase 7.000 genes. 7.000 genes envolvidos numa semente minúscula, pequenininha, para controlar essa relação que ela tem com o ambiente onde ela vive. Então, isso é uma programação muito bem feita, né? E essa planta está muito bem sincronizada com o ambiente onde ela vive na fase de semente. Então, ela tem que ter informação do ambiente onde ela vive e isso é muito importante para a sobrevivência dessa espécie. Quando a gente pega a agricultura de hoje em dia, para produzir mais na mesma área e assim ser mais sustentável, a gente precisa às vezes de certas tecnologias que são às vezes tratadas com certo preconceito. E dependendo da polêmica que circunde tudo isso, quando a gente olha, por exemplo, as plantas melhoradas, seja elas de forma convencional ou na biotecnologia moderna, a gente olha sempre a ação humana de forma muito positiva. A gente olha, por exemplo, as plantas transgênicas que a gente tem hoje, independente da polêmica que circunde esse processo, mas são plantas que ajudam o manejo dos cultivos e que produzem mais em menos área. Essas plantas só existem, independente da questão ideológica, mas olhando a parte mais da ciência, elas só existem porque houve o homem agindo nesse processo. Eu vejo o papel do homem nesse processo como um agente genitor, um agente planejador, um arquiteto, um designer. E aí ele melhora essa planta, mas ele não faz nada menos, nada mais, muitas vezes, do que tirar um gene que não é nem de outra planta, é de uma bactéria ou é de um outro ser, e insere por processos biotecnológicos na planta de interesse. Ele trabalha com um pool gênico, uma genética que já existe. Nós encaramos o ser humano, portanto, como um agente de criação. Mas a reflexão fica de onde veio esses genes? Quando a gente olha na intimidade da planta, não olhando macromecanismos fisiológicos, talvez agora nesse pensamento, mas olhando na intimidade lá do genoma dela, a complexidade desse genoma. Que o ser humano às vezes só tem a capacidade de cruzar uma planta com a outra para gerar uma melhor, como faziam os incas, os astecas e os maias há muito tempo atrás, no passado muito remoto, e que hoje nós só seguimos usando uma consciência que é coletiva, uma consciência de todo ser humano de ser construtor, de ser engenhoso, mas ele só pega o gene que está ali, um gene que, na minha opinião, não pode ter vindo do nada, que traduz, quando eu penso no DNA como um todo, um código complexo, que hoje nós só temos capacidade de recombinar, mas não de gerar. Seria possível isso vindo do acaso? Nós que temos capacidade muito limitada hoje como ser humano ainda, a tecnologia nos está dando ferramentas novas, nós só temos capacidade de manipular. Mas quanto mais eu penso nisso, mais eu compreendendo que nós somos limitados. Para ter isso que nós temos hoje como pool genético, como as plantas aí todos os seus aparatos, isso não pode ter vindo do acaso. Talvez seja algo superior a nós ainda que tenha criado tudo isso e trazido a nós toda essa complexidade que ainda não entendemos e quem sabe estamos longe de entender plenamente. Admitir uma inteligência por trás de cada detalhe dos complexos processos que acontecem nos vegetais é reconhecer um plano que se estende muito além das estruturas. É descobrir na intrincada engenharia de mecanismos previamente estabelecidos para seu funcionamento um propósito. É aceitar a intenção por trás da existência e identificar o autor em cada manifestação da sua essência. Algo que me encanta y que para mí es una demostración de la inmensa inteligencia de Dios es que puede hacer con un mismo proceso conseguir varios fines distintos.
Entonces la fotosíntesis, por ejemplo, sirve para construir moléculas orgánicas de las que luego pues, se alimentarán los animales, pero no sirve solo para eso. El residuo de la fotosíntesis, lo que las plantas liberan como resultado de la fotosíntesis es el oxígeno, que es lo que todos los organismos, todo el resto de organismos y las plantas incluidas utilizan para respirar. O sea, nosotros, además de darnos de comer, nos dan lo que necesitamos para respirar. Y muchas otras cosas. A nivel de los ecosistemas, por ejemplo, las plantas suponen refugio y hábitat para los animales. Sus raíces sujetan el suelo, evitan los procesos de erosión, afectan al clima. Las zonas que tienen mucha vegetación, por ejemplo, aumentan la humedad ambiental y favorecen las lluvias. Hay muchísimos factores, muchísimos procesos en los que las plantas hacen que la vida en el planeta no solo sea posible, sino que sea más agradable. Y eso sin entrar en todo lo que sería el campo estético. O sea, las plantas le confieren a la tierra una belleza inigualable, que es algo, pues lo mismo, que Dios utiliza las mismas cosas no solamente con fines prácticos, sino además con fines estéticos, para que nos sintamos bien. Como ser humano, ele faz parte do mundo natural, né? Nós somos uma espécie que está inserida entre as outras, fica claro que quanto mais nós estivermos próximo da natureza, melhor vai ser o desempenho das nossas faculdades mentais e até da nossa subjetividade, das emoções que regem o nosso ser. Repare que hoje a doença do presente tem sido o estresse, a estafa ou aquilo que nós chamamos de depressão. E repare como ela é uma doença dos tempos modernos e da urbanização. Ela não era tão frequente numa população rural, numa população que vivia mais próximo da natureza. É óbvio que você insere aí todos os elementos, a ansiedade, aquele desespero pelo ganha-pão, o consumismo, a insegurança, tudo isso tem a sua parcela. Mas por que tudo isso tem a sua parcela? Porque tudo isso faz parte de um contexto. E qual que é esse contexto? O contexto do concreto, da cidade, da urbanização. Parece que ela mudou a nossa forma de ser. As pessoas na cidade são mais agitadas, falam mais, são assim, elas acham elogioso ser uma pessoa multitarefa, que ela faz de tudo, né? Enquanto as pessoas no campo são mais calmas, até o tom da voz é mais suave. Talvez aquilo que nós enxergamos como vantagens, na verdade sejam fraquezas que nós estamos desenvolvendo por um estilo de vida que acaba sendo decorrente de uma conjuntura, a conjuntura do concreto. Se nós quisermos ter qualidade de vida, se nós quisermos estar com o nosso organismo equilibrado, seguramente o verde vai fazer muito bem. Cada vez mais, na medida em que nos distanciamos da natureza, mais distantes ficamos do nosso equilíbrio. E sentimos, mesmo que não percebamos, aquela ausência que o verde faz no nosso dia a dia. Longe de serem criaturas passivas e inertes, as plantas cumprem um papel ativo no frágil equilíbrio necessário para a subsistência na Terra. Eis aí a importância de que nos reconheçamos como administradores dos recursos existentes no planeta, o nosso dever para com elas, plantando, cuidando e protegendo elas dos grandes problemas que as ameaçam atualmente. Pode ser que os resultados não sejam instantâneos, mas de uma coisa podemos ter certeza: tudo o que o homem semear, isso também se fará. Nós enxergamos a importância da preservação das condições ambientais quando nós analisamos como no planeta nós enxergamos em cada aspecto, em cada ecossistema, uma regularidade. Nós enxergamos uma completude. Na verdade, todos os elementos estão ali, mas não estão isolados. E não estão apenas também para compor um quadro, mas estão interagindo de forma harmônica, em equilíbrio. Nós observamos em cada paisagem isso. Quando você soma água,
atmosfera, solo, vegetação, seres vivos, está tudo muito bem harmonizado. Daí que vem a nossa preocupação com a nossa ação deletéria, com os impactos que nós temos, infelizmente, proporcionado a esse meio ambiente. Um aspecto que muitos de nós desconhecemos, nós temos aquela visão paisagística da vegetação. Ela cumpre um papel paisagístico. Não, o papel que ela cumpre é maior. Qual que é a população de micro-organismos, insetos que se encontram alojados ali? Outra questão, qual foi a contribuição daquele indivíduo, quando nós usamos o termo, né? Nós identificamos elas, apesar que o indivíduo soa muito como animais, né? Mas qual foi a contribuição dela com raízes profundas, buscando lá no subsolo aquilo que a erosão tirou daqui? Então elas buscam esses sais minerais, transportam pela seiva e com suas folhas caducas que caem, não é? Elas reintegram à superfície aqueles elementos que garantem a fertilidade do solo. Tudo isso nós perdemos quando nós devastamos essas áreas. E um ponto importante hoje, quando nós temos uma preocupação ecológica, quando nós discutimos os R's, o reduzir, reutilizar, reeducar, enfim, ter uma nova postura. Um ponto importante que muitas vezes passa desapercebido de todos em relação à participação da vegetação. Hoje, 39% do efluente, uma palavra bonita para lixo, 39% do efluente que nós geramos advém, pasmem todos, da pecuária. A pecuária hoje polui como poucas atividades. E isso é estranho para uma espécie que possui apenas 4 caninos, numa dentição vasta, que demonstra claramente que ela deveria ter feito a opção de uma alimentação baseada em cereais, verduras e frutas. Reducir el consumo de carne de productos de origen animal y aumentar el consumo de productos vegetales, hacerse vegetariano, eso tendría un impacto muy grande a nivel ecológico a nivel mundial. ¿Por qué razón? Las cadenas tróficas, en cada paso de las cadenas tróficas se pierde como un 90% de la energía. Cuando uno se alimenta de plantas, de eso que uno se alimenta, pues aprovecha un 10%. Vamos a suponer, es solamente un ejemplo. Si un animal se alimenta de plantas y aprovecha un 10%, y luego hay otro animal o una persona que se alimenta de ese animal, está aprovechando un 10% del 10%. Alimentar a las personas con productos vegetales es un ahorro de energía increíble con respecto a alimentarnos las personas de productos animales. Y eso además supone, por los procesos que se utilizan actualmente para la producción de carne, supone además una reducción muy grande de la contaminación, una reducción muy grande del gasto de agua. Cualquiera de esas cositas pequeñas que podemos hacer, si las hacemos entre todos, pueden resultar en un beneficio muy grande para el planeta y para nosotros como especie.